Olá, Elaine Adílio. Eu preparei esse material para que vocês possam consultá-lo em qualquer horário, qualquer dia que vocês tiverem dúvida. Vai ficar aqui o vídeo à disposição. Então vamos lá. Eu vou fazer ele por tópicos para que vocês possam ter os assuntos e ir direto ao assunto no momento da busca para facilitar, tá bom? Então vamos lá. O primeiro ponto. Vocês vão receber esse material como uma apostila, além do vídeo. Então aqui eu vou responder as questões que vocês levantaram na consultoria. Uma delas, como posso organizar meu orçamento familiar? As minhas receitas são suficientes? Eu contratei um consórcio de venda de automóvel. É bom ou não é? Como montar uma reserva de emergência? Eu consigo refinanciar meus imóveis com uma taxa melhor? Como eu planejo uma viagem à Disney? Essas e outras questões que vocês me trouxeram, a gente vai responder nesse material. Lembrando que aqui nosso relacionamento tá como 12 meses de suporte. Eu fiz todas as coletas de dados de vocês, fiz toda a análise da situação de vocês, dentro também do perfil de risco. Esse perfil de risco é mais voltado para o investimento. Nesse momento, vocês vão ver que vocês ainda não vão investir, mas de qualquer forma, a análise de perfil de risco já foi completada. E agora nós estamos nessa etapa aqui, que é a apresentação do plano estratégico. Como é que vocês vão atingir os seus objetivos, alinhado com o seu perfil de risco e alinhado com a sua gestão financeira pessoal. E a gente vai começar a implementar mensalmente, fazer esse acompanhamento mensal. E a monitoração que a gente vai passar aí os próximos 9 meses, né, monitorando cada cenário de vocês. Essa monitoração, por que ela é importante? Quando a gente fala de investimentos, por exemplo, no caso de vocês que voltou mais para a gestão financeira, ela é importante para que esse material não se torne obsoleto, porque as ideias de vocês e os planos de implementação da reforma, o gasto do dinheiro, ele vai mudando mês a mês. Então, para que esse plano não se torne obsoleto e nem prejudique vocês, a gente vai fazendo esse acompanhamento. Então, vamos lá. O primeiro ponto, a gente vai discutir o seu orçamento familiar, o balanço patrimonial, fluxo de caixa e os seus investimentos, que hoje se resume aqui à previdência privada. Depois nós vamos discutir os seus objetivos, a meta que você precisa de poupar para atingir cada objetivo. Depois a gente vai falar sobre a reserva de emergência, quanto você precisa destinar à reserva de emergência, qual o período que você sobrevive com cada valor. O ponto 4, financiamento, a análise que eu fiz o financiamento do seu apartamento e da casa, no intuito de verificar a possibilidade de redução da parcela ou a portabilidade para um outro banco ou da parcela price para saque. A gente já discutiu isso aqui um pouquinho, mas nesse documento a gente entra a fundo em cada detalhe. E o último ponto é que a gente vai falar sobre, aqui é ponto 5, vou corrigir. A gente vai falar sobre a organização geral, né, do documento, o que realmente vocês precisam fazer rápido, e aqui é uma visão ampla que vocês vão ter sobre o documento. E assim, é um mapa, o que precisa fazer na vida de vocês para poder ajustar tudo. Então, vamos iniciar aqui com o orçamento familiar mensal. Então, esse documento, ele analisa o seu orçamento mensal, mas de forma ampla, como se fosse uma foto da vida financeira de vocês. Aqui a gente identifica a oportunidade de poupança e planejamento financeiro. A gente observa que quando eu fiz todo esse levantamento, conversando com vocês esse tempo todo, as despesas obrigatórias, ou seja, aquilo que você precisa para poder sobreviver, ela representa 43% da sua renda. Já as despesas facultativas representam 57% da renda. As despesas facultativas são despesas que você não necessita dela para a sobrevivência, mas são despesas que, conforme a gente vai passando a vida, ganhando experiência, ganhando um salário melhor, a gente vai fazendo essas despesas, como pagar uma melhor escola particular, passeios mais sofisticados, né? Então você vai engordando ali as suas despesas usando coisas que te deem um pouco mais de qualidade de vida. Só que no caso de vocês, essa parte aqui está muito pesada, deixando o orçamento de vocês no prejuízo. Então vamos lá, aqui está a foto do orçamento de vocês. Ele é dividido, eu vou diminuir aqui um pouquinho a tela para vocês verem ele inteiro. Ele é dividido em 4 quadrantes. Aqui são as receitas fixas e as receitas variáveis. E aqui do lado direito, as despesas obrigatórias e as facultativas. Então vamos lá, vamos dar aqui um zoom.
Quando nós falamos em receitas fixas, aqui eu estou falando do salário. Então, o salário líquido do Adílio, 3.300, da Elaine, 6.400. O 13º, eu peguei o salário de vocês e dividi por 12, como se vocês fossem usá-los 1/12 todo mês, ou seja, 275 todos os meses. Tem gente que faz isso. Tem gente que usa 13º para reforma de casa, para pagamento de dívidas. Então, aqui eu só fiz uma foto. Eu sei que vocês não usam dessa forma hoje, mas depois a gente vai entrar no fluxo de caixa, que a gente vai ver mês a mês como você utiliza esse dinheiro. Então, somando essas parcelas, dá 10.552 de receita. E aqui a gente tem as variáveis, que é o 13º salário. A Vivi, onde é que você tirou R$ 92? Eu peguei o salário, por exemplo, aqui, ó, do Adílio, que é 3.300. Ó, 3.300. Peguei esse valor, dividi por 3, porque o que você ganha de férias, de verdade, é só 1/3 do salário. O resto é adiantamento do salário do mês que vem. Então, próximo mês você recebe antecipado e no mês que vem você não tem salário. Então, esse é um conceito que eu preciso que vocês tenham bem em mente. Eu não sei se vocês têm ou não, mas precisa entender que as férias, quando recebe aquela bolada, é o dobro, nossa. E aí tem gente que gasta tudo. Eu já peguei vários casos assim. E não é. O que você recebe de fato de grana a mais é só 1/3. É o valor do salário dividido por 3. O resto é somente adiantamento do salário do mês que vem. Então, de alguma forma, você tem que poupar para que o mês que vem você use para pagar as suas dívidas, tá bom? Então, eu dividi por 3 o salário dele e dividi por 12. Aí você tem R$ 91,66. Eu arredondei aqui para 92. Fiz a mesma coisa com o da Elaine, 6.440 dividido por 3, o que você recebe a mais de verdade, 2.146. Isso aqui a gente divide por 12 meses, é uma média de 179 no mês. É o que está aqui, ó, 179. Tá bom? Aqui nós temos o aluguel do apartamento, a restituição do imposto de renda, eu dividi por 12 também, os 474 da Elaine, e aqui o do Adílio. Então, somando as receitas de vocês, aqui, ó, as fixas e as variáveis, vocês têm aqui uma média mensal de 12.463 de receita. Agora vamos ver as despesas. Aqui em cima, nós temos as despesas obrigatórias, que é água, luz, gás, internet, condomínio, uma série. Na próxima página, eu vou descrever todas as despesas de vocês. Aqui eu consolidei. Então, as fixas obrigatórias são as obrigatórias que você paga mensalmente. Deu 5.287. E as variáveis obrigatórias são aquelas que você paga esporadicamente. Que são mais ou menos os impostos, né? IPVA, IPTU, Corém. Deu R$ 125. E aqui embaixo nós temos as despesas fixas facultativas, que são aquelas que deixam o seu padrão de vida mais elevado. Pagar uma escola particular, os cursos, balé, aula de música, o consórcio para trocar de carro, previdência privada. Apesar disso aqui ser considerado um investimento, como ele está saindo neste momento do seu fluxo, a gente coloca como uma despesa que no futuro pode virar aqui uma receita. Salão de beleza, diarista, dentista, produtos de higiene, pós, negociação com os bancos, tudo isso você paga mensalmente. Então, está aqui. E as despesas variáveis facultativas, que é o uniforme, paga só no início do ano, material escolar, passeios, algumas vezes no ano vocês passeiam mais, gasta mais, presentes, algumas vezes no ano você é convidado para 3 festinhas, outras vezes para uma só. Então, isso aqui varia também. Combustível do carro, a terapia, a consultoria. Então, quando a gente soma isso daqui, a gente já está falando aí de praticamente R$ 8.000 da renda de vocês, tá bom? Então, somando todas essas despesas, todas essas linhas verdes aqui, ó, os 125, os 5.483 e os 2.840, a gente tem 13.000 de despesas contra 12.000 de receita. O que acontece? Você está ficando com um orçamento negativo numa média, R$ 1.000 por mês. Alguns meses vai ser mais, alguns meses vai ser menos,
mas na média vocês estão ficando R$ 1.000 por mês negativo. Então esse é o orçamento de vocês. E aí tá bem ruim, a gente precisa resolver isso. Aqui embaixo eu deixei descrito, tá? As categorias que eu acabei de explicar, depois se vocês quiserem dar uma lida, é exatamente o que eu acabei de explicar. Aí na próxima página a gente tem o detalhamento das despesas. Então, nessa análise aqui, eu deixei descrito todas as despesas que vocês têm para a gente deixar registrado. Então, aqui eu vou dar um zoom. Vamos lá. As despesas obrigatórias mensais, que somadas dá 5.000 por mês que vocês pagam. Tem alimentação, que é mais ou menos R$ 500 de mercado, R$ 50 de feira. Eu faço sempre vezes 4 semanas e meia, porque a gente tem um mês de 5 semanas, um de 4, um de 5, um de 4. Então, na média, você tem 4 semanas e meia nos meses. Aí tem ainda o Vale Alimentação da Elaine, de 420 que contribui, e o do Adílio, de R$ 200. Esse aqui eu deixei entre parênteses porque ele não entrou aqui nessa conta. Essa conta é os 500 mais os 50 por semana. Vezes 4 semanas e meia, eu tenho R$ 225. Mais 500, 725. Financiamento da casa, 2.300, do apartamento 1.075, do condomínio, luz, água, o gás, que é um botijão a cada 4 meses, o plano de celular mais internet, 189, e a ração. Então, quando você soma tudo isso, a gente vê aqui que o financiamento é muito pesado, né? Você tem 5.200, só que 3.400 praticamente é de financiamento. Quando a gente soma aqui ainda o condomínio, que nós temos, ó, 2.335 mais 1.075 mais 534. Praticamente 4.000 de tudo isso é financiamento e condomínio que vocês pagam. Tá bem pesada, né, essa dívida. Aqui nós vamos para o lado direito. Nós temos as despesas obrigatórias, que são variáveis, que acontecem de forma esporádica. O IPTU da casa, o apartamento é isento, o IPVA do carro, da moto e o Corém. Quando eu somo tudo isso, dá 1.495 ao ano. Quando eu divido por 12, é como se fosse uma média mensal de aproximadamente R$ 125. Vamos aqui para o quadrante de baixo. As despesas facultativas. Então, tem a escola da Elô, aula de música R$ 100, balé, coleta, seguro do carro. A diarista, que estava sendo paga, né? Foi paga até junho, a partir de julho foi dispensada. 495, porque é 110 por semana. Então, aqui o que acontece? Um mês que você tem 4 semanas, você tem 110 vezes 4. Você tem aqui, ó, 440. E no outro mês, você tem 110 vezes 5 semanas. Então, você paga 550. Quando a gente tira a média, somos 2 dividido por 2, eu tenho 495 aqui, na média mensal. Negociação do Santander, Bradesco, convênio saúde que entrou a partir de julho, convênio odontológico, só da Elaine e das meninas, convênio do PET que vai entrar, o consórcio de automóvel, que agora, após o lance que vocês deram, falta 18 parcelas, ou seja, vai acabar em dezembro de 2025. Previdência privada, salão de beleza, psicóloga, que já saiu, né? Mas eu deixei porque eu fiz o fluxo de vocês de 2024, isso entrou até junho. Por isso que ela tá aqui. Produto de higiene, farmácia e após, que até junho foi R$ 500, e após julho, 616. Teve aí um reajuste. Então, somando tudo isso, nós temos 5.483. E aqui as despesas variáveis facultativas. Uniforme escolar, 600, material escolar 1.300, passeio 200, presente 150 por mês, combustível do carro 450, da moto 115, já com troca de óleo, nutricionista da Elo 700 o semestre, a terapia do casal anual 2.100, a consultoria 1.400 anual e o cartão de crédito que está numa média de quase 1.100. Somando tudo isso, 2.500. Então, a gente tem essa parte de baixo aqui das despesas facultativas muito pesadas. Então, somando tudo, vocês pagam 13.000 hoje, mas tem de receita 12.
Ou seja, é um cenário preocupante, porque você não tem nenhuma margem para eventualidade, nem para poupança, e o que é pior, tá tirando de um dinheiro que vocês têm em caixa, de um dinheiro que já está comprometido com a construção e com os móveis planejados. Então eu coloquei esse detalhamento aqui, e provavelmente vocês estão usando o capital do processo trabalhista, só que ele já está comprometido com o pagamento da reforma e dos móveis. Então a gente precisa rever esses custos aí imediatamente. Então eu fiz para vocês aqui um plano, a gente conversou, vocês me disseram aquilo que vocês poderiam, enxugar, né, desse plano. Eu vou fazer um próximo vídeo para esse não ficar tão comprido.